Olá, seja bem-vinda de volta a essa jornada de autoconhecimento e cura. Hoje vamos começar uma série de episódios sobre as feridas emocionais. Aquelas marcas invisíveis que carregamos e que muitas vezes moldam as nossas decisões, os nossos relacionamentos e até a forma como nos vemos. Se você já se perguntou por que você repete certos padrões e por que aparece sempre atraída pelas mesmas situações, esse conteúdo é para você. Então fica comigo até o final que vamos entender um pouquinho sobre as feridas emocionais. Todas nós cultivamos crenças e pensamentos que, ao invés de nos impulsionar, eles nos limitam. E o mais curioso é que muitas vezes nós escondemos essas crenças lá no fundo do nosso ser e nós acreditamos que elas nem existem mais, mas elas continuam ali, continuam latentes, enraizadas e se manifestam toda vez que uma ferida emocional é ativada. As feridas emocionais, elas são experiências marcantes que aconteceram geralmente na nossa infância, que nos causam dor, rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça. Elas não somem com o tempo. Aqui precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente usa a palavra cura, mas ela não é a palavra certa. Nós não vamos curar uma ferida, porque não existe cura para essa ferida. A gente vai ressignificar a situação, ressignificar aquele momento, através de técnicas, através de práticas. Quando a gente aumenta o nosso nível de consciência, a gente consegue ressignificar essa situação. E a partir de agora que a gente vai ter esse conhecimento, a gente então tem consciência disso e a partir disso a gente começa um processo de ressignificação dessas experiências e dar um novo sentido a elas. Isso, então, exige uma manutenção constante. Não é uma coisa que iremos fazer hoje e que estaremos bem para o resto da vida. Não. Estaremos sempre num processo de ressignificação. Cada situação nova que se apresentar, precisaremos ressignificar. E é por isso que a gente não pode deixar de fazer nas nossas práticas. Assim como o corpo físico, a gente vai treinar para o resto da vida, a gente também faz esses processos de técnicas, de práticas, de meditações para o resto da vida, sempre para ter uma harmonia na nossa vida. Um passo essencial nesse processo é a aceitação. Aceitar não é concordar com o que aconteceu, mas é a gente compreender que tudo tem um propósito maior, até mesmo a dor. Quando estamos no processo de dor, no processo de luto, não conseguimos visualizar, muito menos o aprendizado, não conseguimos visualizar que será melhor depois daquela situação, porque a gente está num processo ali de muita dor, de muita tristeza, então é difícil mesmo compreender que existe um aprendizado, mas toda a experiência que acontece na nossa vida tem um propósito maior. Então existe um aprendizado a ser tirado até mesmo do processo de dor e luto. Mesmo diante dos maiores fracassos da nossa vida, a gente vai ter sim um aprendizado. Então, por mais que você fracasse, por mais que a situação seja incompreensível nesse momento da sua vida, depois que isso passar, você consegue ver com clareza aquilo que você consegue tirar de proveito daquele momento. Quando não conseguimos aceitar as situações que se apresentam na nossa vida, a gente fica presa no papel de dor, no papel de remorso, no papel de vítima. E a vítima, ela só quer achar um culpado. Ela não quer achar uma solução, não quer saber de aprendizado. Só queremos achar um culpado para aquela situação. E isso não resolve de nada. Você fica presa naquele momento e não consegue sair dali. Quantas vezes você se pega lembrando de uma situação passada, remoendo aquela situação dentro de você, se vitimizando, falando mal das pessoas que estavam naquela situação com você, falando mal do seu pai, falando mal do seu ex, falando mal do seu antigo chefe, falando mal da sua mãe, e você não consegue enxergar que isso passou, que isso mudou.
E quando você fica presa no passado, você fica olhando para lá. Você está olhando para o que te aconteceu, você volta naquela situação, você volta para reviver aquela história e você está sempre olhando para o passado. E o futuro perde a visualização, porque você está olhando para trás e nunca para frente. Então, a gente precisa sair desse lugar de vítima, sair desse lugar de relembrar as histórias passadas e querer justificar quem errou, quem acertou, quem foi que traiu. Não existe isso. A situação aconteceu, você precisa aprender com aquilo ali que aconteceu e precisa olhar para o futuro, olhar para a sua vida a partir de agora. O que você aprendeu lá, que você não vai mais fazer daqui para frente. Quem você conheceu lá no passado que você não aceita na sua vida daqui para frente. São esses os movimentos e os aprendizados que a gente tem diante das situações de dor. Então, quando alguém vier falar do seu ex com você, vier lamentar e falar que a história dela é mais triste que a sua, ou vier retornar a um assunto do passado, lá da sua empresa do passado, que já passou, seja sincero com essa pessoa e diga, olha, não quero mais comentar sobre isso, não quero mais falar sobre isso, porque cada vez que a gente volta no passado, a gente revive aquela dor. Cada vez que essas memórias do seu passado vier à tona, vier à sua mente, que são memórias que estão ali dentro de nós, você sai e vai ouvir uma música, vai ver a natureza, vai conversar com uma pessoa, vai ocupar a sua cabeça, e aos poucos essa história vai ficando cada vez mais longe e você vai dando um novo comando para sua mente, para que você não quer mais falar sobre aquilo, não quer pensar sobre aquilo, e logo essas memórias elas cessam, não que elas vão sumir, mas elas vão diminuir o ritmo. Deixa um comando claro para o universo, que você vai aprender o que você precisava aprender daquela situação. Você dá um comando para o universo, que agora você está apto ao futuro, apto ao próximo passo. A gente precisa entender também que existe uma diferença entre aceitar a experiência e aceitar a si mesmo diante disso. Um exemplo claro sobre isso, vamos pensar aqui num pai que rejeitou a filha lá na infância, que ele queria um menino e não uma menina, ou ele queria uma menina e não um menino, enfim, não queria ter filhos, alguma coisa assim, uma situação similar a essa. A gente aceitar a experiência é a gente entender que ele teve esse desejo e ele rejeitou. Então a gente precisa aceitar essa experiência como ela foi. Então a gente precisa aceitar essa experiência, porque foi assim que ela se apresentou e ela não vai mudar. É isso que a gente precisa ter consciência. A gente reclamar, a gente se vitimizar não vai mudar a situação, vai apenas estar como está e nós reclamando. Então, vamos aceitar a experiência como ela se apresentou. Agora, aceitar a si mesma é você reconhecer que você sentiu raiva, que você sentiu ódio e você consegue se perdoar por isso. Que independente do que você sentiu, a gente tem o direito de sentir ódio, de sentir raiva, de ficar triste. A gente só não pode permanecer nesse lugar, ficar horas, dias, anos nesse mesmo lugar, que a gente daí começa a associar esse lugar de dor como um estado de ser. Então, a gente perdoa esse pai por ele ter rejeitado e a gente perdoa a si mesmo por todos os sentimentos que a gente teve em relação ao pai, ou à mãe, ou ao ex. Porque nada mais pode ser feito em relação ao passado. O que a gente pode fazer é escolher o que a gente vai fazer daqui para frente. E a gente precisa ter clareza de uma coisa aqui: ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Então, se a gente for olhar um pouquinho para trás, com um pouquinho de amor, um pouquinho de humildade, a gente vai ver que essas pessoas que nos rejeitaram, essas pessoas que nos humilharam, essas pessoas que nos traíram, foi isso que elas tiveram na vida delas, foi isso que elas receberam daqueles que vieram antes. Então, a gente não pode cobrar de alguém que essa pessoa dê algo que ela nunca teve. Mas uma frase que eu tô levando para minha vida nesse momento é: não começou com você, mas acaba aqui.
Então a gente precisa viver essa frase. Eu fui humilhada, eu fui rejeitada. Tudo isso pode ter acontecido comigo, mas aqui em mim essa ferida vai parar, essa ferida vai cicatrizar, essa ferida vai ser ressignificada. A partir daqui, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos e até mesmo para os meus pais, o que eu vou devolver é amor, o que eu vou devolver é carinho, o que eu vou devolver é zelo, é lealdade, é fidelidade. A partir de hoje, o que sai de mim para servir o mundo é luz. E a gente tem que decidir e fazer movimentos para que isso seja o nosso estado de ser, para que a partir de nós seja tudo diferente. Para isso que serve então o nosso autoconhecimento, para que essas feridas não seja a herança que a gente vai deixar para o mundo. Então a partir de hoje a gente faz movimentos para sair desse lugar de vítima, para sair desse lugar de coitadinha, para sair desse lugar de comigo a vida não deu certo, a vida não me beneficiou, comigo as coisas só dão errado, e a gente agora prospecta ao futuro algo melhor, uma vida extraordinária, uma vida cheia de amor. A gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai ressignificar nossas feridas. Isso exige muita coragem, porque inevitavelmente as suas feridas antigas vão ser tocadas e você vai ter que de novo ressignificar, de novo vai ter que reviver talvez alguma memória, mas o futuro é muito mais harmonioso, o futuro é muito melhor quando a gente consegue deixar o passado no lugar dele. E aí você pode me perguntar, ok, Juliana, e agora? Eu quero fazer esse movimento, quero tentar entender minhas feridas, quero viver um novo tempo, mas por onde começar? Eu trouxe aqui 2 dicas para que vocês comecem a identificar as feridas que vocês têm dentro de vocês, para que isso comece a gerar um movimento de ressignificação. Porque a primeira coisa, precisamos ter consciência do que elas são, de qual a ferida que está latente dentro de mim. Para isso, a minha primeira dica para você é a conexão consigo mesma. E a conexão consigo mesma é o resgate da sua criança interior. É aquele momento que você olha alguém fazendo uma brincadeira, andando de bicicleta, alguma coisa que uma criança faria. Você diz, nossa, que legal, queria ser assim, queria fazer. Ou você vê uma criança brincando e você fica com aquele desejo, eu queria tanto brincar com isso. E é isso mesmo, o resgate da criança interior, a busca para si mesmo, é você fazer coisas que te deixam feliz, que te deixam alegre. E não é buscar coisas grandiosas que nós adultos gostaríamos de fazer, é buscar coisas que a nossa criança interior quer, é coisas simples, é se divertir, é gargalhar, é estar nesse estado de criança. Eu sei que muitas vezes a gente olha alguém dançando livremente e a gente diz, imagina que eu faria isso. Mas lá no fundo é a sua criança dizendo que quer fazer e você tem vergonha, você tem medo do que as outras pessoas vão falar. Então a gente vai começar agora a planejar momentos de encontro com essa criança. É sem fazer muitos planos, é sem querer fazer uma coisa muito detalhada, organizada. Não, é viver essa criança. Então você pode sair andar de bike, e não é andar de bike para praticar um esporte, não. Quero que você ande de bike como você fazia lá na sua infância. É olhar para o céu, é parar para conversar com o vizinho, é para olhar as plantas, é para andar devagar, é para apreciar o caminho, é para se divertir, é para sorrir, é para você curtir o caminho, curtir o passeio. Leva um lanchinho para você, entende? Então você vai fazer esse movimento. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, se você está com a sua criatividade bloqueada e se você precisa disso para trabalhar, para criar conteúdo, precisa da sua criatividade estar fechada, minha linda, bora ativar a sua criança. Você vai ver que nesses momentos que você sai para se divertir, as ideias começam a pipocar na sua cabeça. Então, se você não quer fazer isso só por você, para sua diversão, faça isso pela sua criatividade também. Seguindo na criança interior, o que você pode fazer para despertar é também dançar. E não é aquela dança que você faz na balada que é assim,
porque tá com vergonha do que as pessoas vão pensar de você. Não. É você dançar livremente. Esses dias a gente dançou a dança da Xuxa na aula de dança e foi muito divertido, porque parece que o teu corpo por dentro ele começa a se movimentar e por fora ele perde um pouco o se segurar. Então é você ser livre mesmo, é você dançar de verdade, é você apreciar essa dança, é você sentir o seu corpo, sentir o seu movimento. Então a gente precisa vencer esses medos e é um passo por vez. Hoje talvez você vai botar música para dançar e você vai fazer os passinhos de balada que você faz porque está com vergonha. Eu falo isso porque eu fui a pessoa que tinha vergonha de dançar até comigo sozinha dentro de casa. Então é um dia por vez e a gente vai vencendo isso. Então começa com os passinhos de um lado para o outro e daqui a pouco você vai estar dançando a Xuxa dentro de casa, felizmente, e botando a energia para fora. Então vamos dançar, vamos andar de bike, você pode pintar, você pode desenhar, você pode pintar aquarela e ficar desenhando com pincel, você pode comprar jogos. No meu coração tá uma coisa muito doida, tá? Que é o próximo passo que eu vou dar para despertar essa criança. É comprar aquarela, aqueles papel gigante, sabe? Que tem umas folhas gigantes e ficar fazendo que nem criança faz. De pintar as mãos, pintar com os pés, sabe? Isso tá muito na minha cabeça. Então esse é o próximo passo e quando eu fizer eu trago aqui para vocês saberem como foi. Se você tem muita vergonha e acha que não vai conseguir dar os primeiros passos, se você tem sobrinhos, se você tem filhos, dá a ideia de fazer isso, compra o papel, compra as canetas para pintar, para desenhar e aproveita as crianças como desculpa e faz junto com elas. Então, sem obrigação, sem precisar fazer algo bonito para o mundo, é para você realmente despertar sua criança e fazer esse movimento do seu ser. O segundo ponto que eu trago, que a gente vai fazer em direção ao reconhecimento dessas feridas, é o despertar da nossa espiritualidade. E espiritualidade, como vocês sabem, não tem nada a ver com religião. Religião é o templo ao qual você tem uma afinidade e você convive. Mas a sua espiritualidade é o seu contato com Deus, é o seu tete-a-tete com o Pai, com o seu universo, com aquilo que você acredita e que você precisa dessa conexão. Então, o que eu uso de práticas para minha espiritualidade? O silêncio. E silêncio é sem rádio, sem TV, sem livro, sem nada. Só existe, fica realmente no silêncio. Escuta o mundo ao seu redor, veja o que está acontecendo, deixa o teu pensamento fluir, deixa as coisas acontecerem e fica só no silêncio. Isso é silêncio. Não é ler um livro, não é ouvir uma música, é silêncio. Outra coisa que eu uso muito é a natureza, esse contato com a natureza, é você sair pelo bairro, dar uma olhada nas plantas, vai na beira-mar, vai no parque, olha as árvores, olha para o céu, aprecia o céu. Você não precisa dizer palavras bonitas, como o céu tá bonito, como o céu tá lindo, é sem intenção nenhuma. É apenas olhar a criação e ficar ali apreciando. Isso te conecta também com a sua espiritualidade. Momentos de oração, não sei qual é a sua reza, não sei qual é a sua crença, mas tire momentos para ter contato com Deus, para contar como está a sua vida. Eu, particularmente, tenho vários momentos ao dia. Eu não especifico um momento para ir lá, sentar, orar. Você pode sim fazer isso, é precioso, muito valioso esses momentos de fechar a porta do seu quarto e tirar esse momento para sua oração. Mas a sua relação com Deus tem que ser a mesma relação que você tem com seus amigos. Você tá aqui passeando e você mandar um WhatsApp, como diz a Beth Russo, para Deus. Manda um WhatsApp para Deus. E aí você fala, olha Deus, hoje as coisas não estão legal. O Senhor pode aí me dar uma luz? Aconteceu um problema agora, preciso de uma resposta, preciso de um amigo para conversar. E eu gostaria de conversar com o Senhor. Eu faço isso a todo momento. Estou na rua, estou conversando com Deus. Estou em alguma dificuldade, estou conversando com Deus. Uso também a escrita para falar com Deus. Bom dia, Deus. Ontem as coisas não foram legais. E aí eu conto tudo para Deus ali.
Como se eu estivesse contando para um amigo, gente, normal, natural. Você não pode se limitar a estar num templo para conversar com Deus. Ele tem que ser o seu melhor amigo e ele tem que estar contigo a todo momento. Assim como você conta as histórias tristes, que o dia não foi legal, que a coisa foi bagunçada, você também senta ali e diz: Deus, tu nem sabe. Hoje eu conheci uma pessoa incrível. Lá no meu trabalho, bombou uma promoção. E você conta para Deus tudo da sua vida. Ele é o seu melhor amigo. Então, não se limite a um templo, não se limite a um local para conversar com Deus, apenas converse, porque Ele é o seu melhor amigo. Outras atividades que você pode fazer, então, é leituras que vão te conectar com a tua espiritualidade, leituras sobre meditação, leituras da Bíblia, leitura de livros sobre Jesus, sobre Maria, ver séries. Então, tudo isso te conecta de alguma forma à sua espiritualidade, tudo que te faz refletir sobre a sua relação com Deus, então você pode estar usando nesse momento de conexão com a sua espiritualidade. Então, o encontro consigo mesma e o encontro com a sua espiritualidade é o que vamos fazer para identificar quais são as feridas que estão latentes dentro de nós, mas que ainda estão com muita força. Nesse processo, dessa busca, você precisa ficar atenta às coisas que vão acontecer à sua volta, porque a resposta dessas feridas, elas vão se apresentar em forma de situações na sua vida. É uma pessoa que talvez vai te humilhar, é uma discussão que você vai se sentir rejeitada. Então, tudo que vai acontecer agora na sua vida vai apresentar suas feridas. Então, esteja atento. Você tem que meditar mais, você tem que se conectar mais com Deus para que você esteja mais calma, mais paciente e que quando essas feridas se apresentarem, você não tenha uma reação muito caótica, que você consiga manter a calma e dizer: opa, te enxerguei. E aí você anota essa ferida para a gente começar a trabalhar em cima disso. Essas situações, elas não precisam vir em grande escala, não são uma coisa monstruosa que vai acontecer na sua vida. Às vezes é uma situação pequena, alguma briga que ocorreu e você vai se sentir humilhada. Então esteja atento a tudo à sua volta, a qual sentimento que você sentiu. Identificando essas feridas, a gente vai começar a trabalhar então a partir de hoje em cima disso. No livro As 5 Feridas Emocionais, nós passamos por 4 fases até criar as máscaras. E as máscaras são a nossa nova personalidade, que são as feridas emocionais. Então é sobre essas 5 feridas, essas 5 máscaras que vamos falar nos próximos episódios. Que é então a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Talvez esse conteúdo aqui te irrite muito e te incomode. Talvez você pense: para Juliana é fácil falar, ela não conhece a minha mãe, ela não conhece meu pai, não conhece meu ex, não conhece a minha história. Eu gostaria de te falar que eu te entendo. E eu gostaria que você realmente confiasse em mim quando eu digo que eu te entendo. Porque eu já saí de algumas aulas porque aquele assunto me irritava. Eu falava a mesma coisa que vocês estão pensando. Essa pessoa não conhece a minha história. Porque se ela soubesse, ela não estava falando isso. Mas hoje eu descobri algo valioso sobre isso. Tudo aquilo que o outro fala, que nos fere, tudo aquilo que o outro faz, que nos machuca, é dentro de nós que existe uma ferida latente que precisa ser trabalhada. E a gente precisa entender essas feridas como um sinal do que a gente fez até hoje. É como se a gente tivesse uma luva e essa mão machucada. A gente vai usar a luva em vez de ir no médico tratar. O que vai acontecer? Essa ferida não vai curar. Essa ferida só está tapada, os nossos olhos não estão mais vendo ela, mas ela permanece ali. E assim é as nossas feridas internas. Elas não foram trabalhadas, não foram ressignificadas. Então elas estão apenas com a luva, disfarçadas. Mas o dia que alguém vier aqui e apertar minha mão para me dar uma boa tarde, isso aqui vai latejar, isso aqui vai me ferir, isso aqui vai me machucar. Porque a ferida não foi curada, eu só tapei para não ver mais ela.
Então, as nossas feridas internas, elas fazem o mesmo movimento das feridas físicas. Quando alguém vier se aproximar de nós e trazer amor, dar carinho, dar lealdade, dar fidelidade, a gente vai sentir um estranhamento disso tudo e a gente não vai aceitar. Porque a gente vai achar que essa pessoa está sendo falsa, a gente vai achar que essa pessoa está nos enganando e a gente vai acabar estragando esse relacionamento, porque a gente não reconhece o amor. E por mais que você diga que está pronto para receber, quando o amor chegar, quando o amor se aproximar, quando alguém com essas qualidades chegar até você, quando um sócio que vai ser leal a você, que vai honrar o seu trabalho, que vocês vão prosperar junto, chegar até você e você não curou essa ferida de traição, você vai reconhecer ele como um traidor e você vai estragar essa relação entre vocês. Então, é para isso que a gente vai ressignificar as nossas feridas. Quando essas preciosidades da vida chegar até nós, a gente vai saber viver esses momentos porque não vai mais doer. Porque a gente vai reconhecer o amor, a gente vai reconhecer o carinho, a lealdade, a fidelidade. Isso não vai ser algo estranho a nós. Então, é por isso que a gente vai, sim, ressignificar isso para viver uma vida harmoniosa, abundante e próspera. Então, a gente precisa ressignificar essas feridas para que a gente consiga ser essa pessoa que a gente quer ter. Então, eu te convido a se permitir ser amada, a viver uma vida leve, em paz e sair desse ciclo de dor. E é exatamente esse caminho que eu quero trilhar com você. Eu te espero então na semana que vem, no próximo episódio, onde vamos mergulhar na ferida da rejeição. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba a notificação quando o episódio da rejeição entrar no ar. Um beijo no seu coração e uma ótima semana.